Boa noite a todos e a todas. Um olá para os ouvintes da Web Rádio Ismael. Um olá para os internautas que acompanham pelo Facebook. Mais uma vez estamos nós aqui para buscarmos no Espiritismo a compreensão das palavras de Jesus como ferramenta que nos auxilia no progresso do ser, como instrumento de autoanálise e de aprimoramento de nós mesmos. Criaturas humanas, falíveis, que nesta encarnação já vivenciamos muitas coisas, já alcançamos uma boa parte dessa estrada da presente vida corporal. E nessa jornada, nessa caminhada da presente vida, alguns dos acontecimentos que nos chegaram não foram de todos considerados por nós e por muitos felizes. Há aqueles que sofrem, que choram, que estão aflitos pelos mais variados motivos. É a mãe desolada porque visita o quarto do filho todo arrumado, limpo, cuidado. Só que não há mais uma criança habitando naquele espaço, porque já fez a sua viagem para a vida maior. É um pai que está aflito porque percebe que o seu filho está caminhando pela senda do mundo das drogas, dos vícios, e não consegue achar meios, recursos para o desviar do caminho, e sente a amargura de presenciar o filho imergindo no mau caminho sem conseguir recuperá-lo. É aquele outro que senta-se à mesa, abre um pacote de exames e se depara com um diagnóstico de uma doença incurável em fase terminal, que não encontra recursos para combater a enfermidade e julga próximo o fim da sua existência. É o pai ou a mãe de família que, quando dá por essas horas da noite, com os filhos famintos e chorando, inquietos pela fome, e não encontram os mantimentos para si, para sua prole, que tem que cozinhar pedra ou papelão para tentar amainar a fome dos pequenos. É aquela pessoa que é arrimo de família, mas que está desempregado há mais de um ano, e pela conjuntura atual, pelas estatísticas, não tem a menor perspectiva de reinserção no mercado de trabalho formal e passa por uma série de privações. É o jovem que está com o coração apertado
porque perdeu o grande amor da sua vida. Nos quatro cantos desse planeta, e também próximo a nós, quiçá em nós mesmos, nós encontramos almas aflitas, adoecidas, aturdidas pelos tormentos que a vida impôs a ele ou que a própria criatura se impôs. E não raro, estas pessoas que estão em meio a uma tribulação, a uma tempestade, nos momentos duros, difíceis, de solidão e de silêncio, mente inquieta por não vislumbrarem um amanhecer diferente, melhor do que vem atravessando, se julgam infelizes. Vão além, e quando esse estado de infelicidade, essa ideia se incorpora na sua vida e na sua mente, de tal maneira que as trevas fazem parte do seu ambiente psíquico, essas pessoas vão além de se considerarem infelizes e ainda se consideram esquecidas pela providência divina. Renegados de Jesus, abandonados por Deus, o Criador. Esses infelizes encontramos em todas as partes. Esses que se consideram infelizes por estarem atravessando adversidades de toda sorte, de toda ordem. Essas pessoas que perderam a esperança na vida e que até cogitam por um fim na presente encarnação, precisam conhecer a filosofia espírita para conseguir mudar a ótica da sua existência. Porque esses que se consideram infelizes, que não vislumbram mais possibilidades de momentos bons na sua vida, que se julgam esquecidos por Deus, quase que em sua totalidade, são pessoas que descreem da verdade morredora, da continuidade da vida, da imortalidade da alma, da lei confirmada por Jesus, da pluralidade das existências, das nossas reencarnações. Precisam conhecer o que o Espiritismo retira o véu para que toda a humanidade tenha acesso, para compreender que a vida não se limita a esse lapso temporal da duração de um corpo material. A vida é muito mais que isso. Não é apenas o tempo de duração de um corpo físico. Nós continuamos existindo, mesmo após extinto
o envoltório que nos abriga, que nos alberga neste planeta. Conhecer a mensagem de Jesus, que nos garantiu que o seu reino não era deste mundo e que aquele que desejasse ver o reino de Deus precisaria nascer de novo. Alterando a concepção de vida, crendo na imortalidade da alma, nas leis que regem o universo, leis naturais, leis divinas, nós podemos ajudar estas pessoas que se dizem infelizes, porque frequentemente elas estacionam a sua vida naquele problema e mergulham profundamente nas dores e nas aflições que vivencia. Um mergulho tão profundo nessas águas turvas da incompreensão da vida maior, dos tormentos que nos acometem, que os impossibilita de ver a claridade do céu além da superfície. É preciso que conheçam as mensagens que os Espíritos vieram nos trazer ao tempo da codificação e que Allan Kardec registra em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde ele destaca a mensagem de Jesus: bem-aventurados os aflitos, e eu vos aliviarei, expondo seus comentários a partir da filosofia que ele conheceu ao ter contato com as mensagens universais dos Espíritos naquele tempo e que ainda continuam atuais. Kardec faz mais, e em praticamente todos os capítulos dessa obra memorável, o Evangelho segundo o Espiritismo, além dos seus comentários, registra instruções dos Espíritos. São informações, roteiros, orientações de espíritos que, como nós, já estiveram no plano terrestre, desencarnaram e do plano espiritual contribuem com a humanidade, trazendo mensagens confortadoras, reveladoras e orientadoras para a nossa caminhada. Foi o que fez o espírito Delphine de Girardin, que deixou a mensagem com o título Infelicidade Real. Eu convido todos a lerem na íntegra essa mensagem, estudá-la minuciosamente para compreendermos cada afirmação, cada vírgula dessa instrução que nos é deixada, que nos é dada, oportunizada, para que nos aproveitemos dela e avancemos em direção à luz. Delphine nos diz que essas infelicidades que nós aqui no plano material julgamos ser detentores, não são as infelicidades reais. Delphine diz que equivocado está aquele que se julga infeliz
enquanto ainda estiver limitado à concepção de uma única vida, de uma única existência. Delphine nos diz que enquanto nós estamos apenas no mundo corpóreo, nós não podemos dizer que estamos vivenciando uma infelicidade real. O Cristo disse que céus e terras passarão, mas a palavra não passará. O seu ensinamento, o seu conhecimento não é transitório. Nos orienta e nos dirige para todo sempre. Todo o resto passa. Chico dizia, isso também passa. Uma encarnação passa. A infelicidade também passa. O Mestre nos disse, afirma categoricamente, que depois da tempestade vem a bonança. E se nós ampliarmos a nossa concepção de vida para além de uma existência material, nós abrimos possibilidades para que essas dores deixem de ser o cerne da nossa vida. Que essas infelicidades sejam o lastro que nos impedem de chegar à superfície e respirar o hálito divino. Porque nos é garantido uma outra oportunidade. Uma nova encarnação, uma nova existência, onde nós poderemos recapitular as nossas vivências anteriores para não cometermos os velhos erros de hábitos transatos, fazendo diferente. Aprendendo com as lições que estas adversidades nos chegam e compreendendo que a pedagogia de Jesus é diferenciada. Ela educa o aluno conforme suas necessidades, conforme o seu merecimento e o seu adiantamento moral, o seu progresso espiritual. Nós não podemos nos julgar infelizes eternamente, porque estamos, como costumam dizer, atravessando um problema. Vejam que o verbo já nos orienta de que é algo transitório. Nós estamos atravessando. Terá um fim. Nós chegaremos a um destino. E esse destino, o Mestre nos revelou que é a perfeição. Quando nos disse, sede perfeito, como perfeito é o Pai que te criou. Esses processos dolorosos fazem parte da observação de uma lei divina que a todos nos envolve, que é a lei de causa e efeito. Tudo que nós passamos, experienciamos, tem uma razão de ser, nada é em vão,
E além do mais, nada é injusto. Porque Deus é bom o tempo todo. E se nós estamos atravessando fases difíceis, doloridas, houve uma causa que precisa ser reparada, equilibrada. E o Pai, os nossos benfeitores espirituais, espíritos protetores, entenderam por bem que este é o momento de expiar as falhas do passado, mas não tem vistas, objetivo apenas de nos punir, mas antes nos educar e nos preparar para a vida do Espírito imortal. Todos esses problemas, eles nos fortalecem, nos engrandecem. O Cristo disse que nos amaria, mas não disse que seria fácil a nossa caminhada. O Cristo nos pediu para confiarmos. Acontece que, envolvidos pelos atrativos do mundo material, nós nos distanciamos e até mesmo abandonamos Jesus. Nós deixamos de lado o seu exemplo, nós nos distanciamos da sua senda e provocamos tormentos para nós mesmos. E como ainda somos seres que precisam muito de trabalho para progredir espiritualmente, nós nos perdemos nesse jogo da vida e não conseguimos retomar o caminho. E estacionamos na dificuldade. E nos julgamos infelizes. Os piores seres da criação. Os degredados, os esquecidos. Nós não podemos enxergar as dificuldades que chegam na nossa vida como o todo da nossa vida. Nós precisamos compreender, como nos orienta Delphine, que as consequências de uma coisa é que são determinantes para o nosso futuro. E não simplesmente a própria coisa observada de forma isolada, de forma pontual. Porque a agulha que pica o nosso braço e que causa dor naquele instante, que causa pavor, este fato é o mesmo que proporciona a nossa proteção, a nossa imunidade, garantida, às vezes, por toda uma existência corpórea. Então, aquele ato de enfiarmos uma agulha no braço para injetar a vacina, se observada de forma pontual, em si mesmo é algo doloroso. Mas se observarmos a consequência que se extrai e que se dimana desse evento, podemos considerar a injeção que nos é dada como algo extremamente benéfico na nossa vida. Se observarmos uma intervenção cirúrgica que abre o peito de uma criança
de menos de 5 anos de idade. Retira-lhe o coração para lá realizar um procedimento. Pode parecer algo brutal, mas as consequências dessa intervenção são extremamente benéficas e salutares para aquele organismo. Nós não podemos, meus irmãos, continuar com as nossas visão de vida, de mundo, limitadas. Nós precisamos conhecer esses princípios espirituais. Conhecer a filosofia espírita para bem utilizarmos, compreendendo o Evangelho de Jesus. Delfine diz o seguinte na sua instrução: vou vos revelar a infelicidade sobre uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, a fama, a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento. Se puxarmos o nosso smartphone e abrirmos as nossas redes sociais, de cada 10 postagens, 2 são fake news, 1 é um vídeo, 7 é gente com um sorriso de orelha a orelha. Numa praia, numa montanha, com um prato de comida na frente, esbanjando alegria, momentos de felicidade, satisfazendo vaidades, ao expor ao mundo inteiro que está de boa. Delfine diz que isso é infelicidade. E para compreender Delfine, é preciso conhecer mais dessa obra, porque em outro ponto dela, ainda dentro do capítulo 5, nós temos a informação que essas pessoas que se comprazem com aquilo que a vida material lhes retribui, já estão completas. E nelas não há espaço para o amor de Jesus. É incompatível com a fala do Mestre: bem-aventurados os aflitos, porque serão saciados. Esses já estão saciados, satisfeitos. Olha o nível da satisfação da criatura humana. Vai dormir feliz quando abre sua rede social e está cheio de curtidas. Esses já estão completos, satisfeitos. Mas os aflitos que estão passando por dores, por tormentas, por enfermidades, sede, fome de justiça, esses é que serão os beneficiários do olhar do Cristo. São esses que serão por Ele aliviados,
saciados por aquilo que completa o espírito imortal e não meramente questões materiais. Os ricos da matéria são vazios do espírito. Mas os pobres da matéria, que passam privações, mas não perdem, conservam a sua fé em Deus, em Jesus, que se mantêm dignos mesmo ante tantas adversidades, que se mantêm honestos, íntegros, caminham com retidão, responsabilidade e respeito para com a vida. Estes serão os eleitos para ingressarem no reino de Deus, porque fizeram um bom uso das oportunidades que lhe foram dadas, porque souberam atravessar as dificuldades que a vida lhes impôs, recolhendo a experiência espiritual, enrobustecendo o seu espírito para alçar voos mais altos, mais longos. A infelicidade é a alegria, o prazer, a fama, a agitação, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Porque muitos desses que postam o sorriso de orelha a orelha, que andam esbanjando o seu carro 4x4 movido a diesel, seu smartphone de última geração, a sua TV de 4K, o fazem apenas na tentativa de calar as ansiedades da alma. Na tentativa, porque é em vão. Porque na próxima experiência, pouco recurso espiritual ele terá acumulado para encarar possíveis novos desafios, porque se manterá nos mesmos. Diz ele, Delfine, esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana Deus, não se esquiva do destino. A nossa vida futura, ela é condicionada à nossa vida presente. Não se engana Deus. Às vezes nós nos enganamos a nós mesmos, mas a Deus não. Nós semeamos hoje para colher amanhã. É a lei natural. Talvez hoje estejamos colhendo más semeaduras de outras experiências corpóreas. Uma colheita difícil, um campo pedregoso, com espinhos. Mas cada raladura deixa uma marca, uma cicatriz, que se guarda para a eternidade, que podem ser consideradas
como sinais de alerta para sempre nos lembrar dos erros que nós já incorremos, mas também para nos lembrar dos atributos que nós já conquistamos, da força que nós já aurimos para vencer batalhas. E no fim dessa colheita, nós estaremos com um cesto com alguns ingredientes, com alguns frutos dessa nossa luta. Que nós precisamos multiplicar, relembrando a parábola dos talentos. Não podemos esconder. Nós precisamos progredir para ir à frente, além. Hoje nós temos à nossa disposição instruções dos Espíritos. Seres que já passaram por dificuldades tais quais as nossas, mas que hoje se preocupam de lançar ao mundo orientações para que outras criaturas possam melhor aproveitar as suas experiências, sofrendo menos para alcançar aquilo que eles já alcançaram. E nós, cristãos que somos, precisamos cumprir fielmente aquilo que o Mestre pediu: ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu semelhante como a ti mesmo. E precisamos nos fortalecer, compreender de que tudo passa, de que a infelicidade que nós cremos ser real na nossa vida é transitória, é passageira, que nós vamos vencer. Nós vamos passar dessa fase. Gabi, você disse que a vida é como um videogame. Nós vamos passar dessa fase. E quando passar a fase, nós vamos ajudar os nossos irmãos que estão atrapalhados na caminhada. Nós vamos chegar com um know-how evangélico e dizer: o caminho é Jesus. Não tem outro. Emmanuel nos deixou uma primorosa obra de interpretação da Boa Nova. Em que temos esse livro, da coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 83, Aflições. Em que Emmanuel diz o seguinte: supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, não esqueçamos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Eis o roteiro, eis o caminho, a verdade e a vida. Para que a gente consiga atravessar essa infelicidade que nós dizemos real, nós precisamos caminhar com Jesus. Porque, afinal de contas, ele nos disse que com ele o jugo é leve, o fardo é suave. Então, o conhecimento espírita
que nos traz à luz do conhecimento a verdade morredora das reencarnações, não nos permite mais compreender esses momentos de atribulação como o fim do mundo. Porque a nossa vida não acaba. E se nós escolhermos seguir o caminho do Mestre, nós vamos conseguir olhar a tão desejada luz do fim do túnel, compreendendo de que, na verdade, não estamos vivendo a infelicidade. Nós estamos nos educando por processos dolorosos e, como André Luiz nos diz, em tudo na vida há a misericórdia e a justiça divina. Nós não podemos fugir dessas leis. Se sofremos, é porque temos contas a prestar. Nós temos virtudes a provar. Mas nós nunca podemos deixar morrer a fé na vida, a esperança do dia de amanhã. Da benevolência divina em nossas vidas e da misericórdia, que sempre nos concede nova chance, novas oportunidades. E não nos esquecer de que as dificuldades da nossa vida presente não são infelicidades reais. Mas os prazeres do mundo corpóreo, sim, são infelicidades, porque são quedas na trajetória do espírito imortal. Que engana-se, que se aturde pelas sensações do mundo material. Somos espíritos imortais, caminhando em busca de uma perfeição. E que cabe a nós tirarmos os óculos limitados do materialismo e colocarmos, melhor dizendo, deixarmos que os olhos do Espírito vejam a vida como ela é. Sejamos com o Mestre, com o caminho, a verdade e a vida, e essas infelicidades passarão, porque com o Mestre Jesus todo fardo é leve, todo jugo é suave. Que assim seja.